mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista, esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo. Vai lá seguir eles pra gente continuar sempre esse projeto, não esquece. Bom, também segue, antes da gente começar, né? Segue aqui o Podinista para você fortalecer esse projeto e a gente sempre trazer mais mulheres legais aí para mostrar tudo que uma mulher pode ser e tudo que a gente pode fazer numa vida aí tão longa, certo? Hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo para a gente entender e também tentar acolher. A gente vai conversar com a Ana Pedroso e falar sobre um pouquinho da esclerose múltipla, o que é, como que é, até mesmo conviver com ela, certo? Ana, para a gente começar, se apresente primeiro para as pessoas te conhecerem. Eu sou psicóloga, eu tenho 47 anos, 6 anos de diagnóstico da esclerose e atuo aqui em Sorocaba. Eu sou natural de Piracicaba, mas a cidade de Sorocaba me acolheu já há mais de 18 anos, então já me considero uma sorocabana, né, de alma. E estou aqui vivendo, trabalhando, enfrentando esse desafio que é ser uma esclerosada, como a gente fala carinhosamente, né? E vim aqui para contar um pouco como é, né, viver com a doença e principalmente falar um pouco da doença, porque ela ainda é uma desconhecida para a maioria das pessoas. Então é importante a gente defender a nossa causa. Completamente. E eu já vou até num ponto que para mim pareceu interessante, é que você usou a palavra, né, esclerosada. E tem gente que usa essa palavra para ofender. Sim. É uma forma de tentar explicar até mesmo isso, para não deixar que isso vire uma coisa ruim. Sim, sim. Antigamente as pessoas usavam o termo esclerosado para falar de pessoas idosas, né, que estavam demenciando. E é até uma falta de conhecimento, né? O termo esclerose, ele vem de cicatriz, né, no cérebro. E o Charcot, que foi o médico francês que descobriu o que era esclerose, ele usou essa expressão esclera, né, quando ele foi olhar um cérebro de um paciente que tinha muitos sintomas. Então, foi ele que nomeou a esclerose múltipla e depois a esclerose lateral amiotrófica também, que são doenças distintas, mas que as pessoas também confundem, né? Então, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala um esclerosado, falando da esclerose, a gente não está falando de pessoas que têm alguma coisa relacionada com idade ou até mesmo com demência, são questões muito diferentes, né? Eu estou totalmente por fora desse assunto, na verdade até na família a gente já ouviu falar e sempre tem relação com doenças mentais até mesmo, né? E não necessariamente a esclerose é uma doença que causa o que exatamente? Então, a esclerose, eu vou falar, assim, é importante eu falar que eu vou falar como paciente, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas assim, o que eu tenho de conhecimento não é um conhecimento como se você convidar um médico para falar, ele vai dar informações muito mais técnicas. Então eu vou falar como paciente e eu vou fazer relatos da minha esclerose, porque se você conversar com 10 pacientes, você vai ter 10 relatos diferentes. Os médicos, eles chamam a esclerose fora do Brasil de snowflake disease, que é a doença do floco de neve. Porque se você olhar flocos de neve num microscópio, você não vai encontrar 2 iguais. Então, cada paciente manifesta a esclerose de um jeito, porque o nosso cérebro, ele é uma coisa muito complexa. E a esclerose, ela pode aparecer no cérebro, na cervical e na medula. E então você vai ter manifestações diferentes, tipos de sintomas diferentes, às vezes até complicações diferentes. Então ela é uma doença desmielinizante. O que é isso? A gente tem o neurônio ele tem o dendrito, se a gente lembra da escola, da imagem do neurônio, tem o dendrito, que é a cabeça do neurônio, e o axônio, que é o prolongamento. E esse prolongamento, que é o axônio, ele tem como se fosse uma capinha que a gente vê no fio elétrico, que protege o fio elétrico, que normalmente o eletricista desencapa para fazer alguma coisa. No nosso neurônio, a gente tem uma capa de gordura que protege o neurônio e ajuda a transmitir os impulsos elétricos. A gente não precisa pensar para respirar ou para piscar
ou para o coração bater. Isso acontece espontaneamente porque a gente tem esses impulsos elétricos que correm no nosso sistema nervoso. As doenças desmielinizantes, elas causam defeitos nessa bainha de mielina. E aí é como se houvessem problemas para ter essas conexões. Essas conexões elas começam a ter como se fossem curtos mesmo, assim, porque tem falhas nessa bainha de mielina. E isso acontece porque é uma doença autoimune. Então, o nosso sistema de defesa, que é o sistema imune, ele teria que agir só contra inimigos, que seriam vírus, bactérias e coisas que são nocivas para a gente. Mas no caso das doenças autoimunes, o nosso sistema autoimune fica biruta e ele começa atacando células, ele começa a atacar células saudáveis. Então, para quem tem a esclerose múltipla, ele ataca a bainha de mielina. Por isso, então, que você diz que cada pessoa com esse diagnóstico vai ter um tipo de reação, sim, porque não vai ser atacado, né? A falha ali na comunicação do neurônio não vai ser sempre igual em todos os pacientes. Não vai ser no mesmo lugar. Então, se você olha a minha ressonância magnética, eu só tenho lesões no cérebro. Eu tenho colegas que têm esclerose, que têm lesões de cérebro, cervical e coluna. Eu tenho colegas que só têm lesão na coluna. Tem gente que tem lesão no nervo óptico e na cervical. Então, as possibilidades de lesão são muitas. E aí é difícil você falar... quando a gente começa a conversar com colegas que têm esclerose, os sentimentos são muito semelhantes, porque as angústias são as mesmas, mas a gente não encontra pessoas que viveram exatamente a mesma coisa que você. Entendi. E assim... existe uma causa? A causa ainda não é totalmente definida, os estudos estão avançando bastante. Acharam agora recentemente um link com um vírus, que é o Epstein-Barr, que é um vírus bobo, que a maioria de nós, se não teve, vai ter talvez uma vez na vida, que é um vírus que eles falam que é o vírus do beijo, que é meio, eu acho que é da mononucleose, eu não tenho certeza, tá? Mas que também é relacionado com o vírus da herpes. Mas é aquilo, as pessoas pegam. Por que umas pessoas desenvolvem esclerose múltipla e outras não? E tem pessoas que têm esclerose múltipla que não têm o vírus. Então, eles ainda não conseguem afirmar que é taxativamente isso que gerou. Tem algumas famílias que tem pessoas que têm esclerose múltipla e aí tem filhos com esclerose múltipla. Eu, na minha família, eu não tenho ninguém muito próximo de mim que tem. Eu tenho uma prima do meu pai, de 1º grau, que tem, e ela tem a manifestação mais visual da doença. Então, que é diferente do quadro que eu abri. E como que foi, na verdade, a sua trajetória para identificar a doença? Você começou a sentir algum tipo de sintoma e foi passando em médicos até encontrar mesmo esse diagnóstico? Isso acontece com a maioria das pessoas. Eu soube de pessoas que levaram assim 8, 10 anos para ter diagnóstico. No meu caso, não. Eu tive um surto muito forte assim da doença. Eu tinha sintomas sutis que passaram batidos. Eu tinha insônia, mas é tão comum as pessoas terem insônia hoje em dia. Já acha que é ansioso, coisa do tipo. E depois, entendendo sobre a doença, eu fui percebendo que eu tinha perda de força no dedo, assim, nesse movimento para apertar o desodorante aerosol. Então, eu achava que o desodorante estava quebrado, aí eu ia lá e comprava outro. Então, quando eu ia passar com a mão direita, eu não tinha problema. Quando eu ia passar com a mão esquerda, eu tinha. Mas eu não percebia isso como um sintoma. Então, a bancada do meu banheiro ficava cheia de desodorante. Eu lembro que meu ex-marido um dia passou e falou, por que tanto desodorante? E aí eu falei, tá quebrado, acho que estão vendendo com defeito. E não atinei que isso poderia ser um sintoma. E depois, lendo um livro que eu até recomendo para quem quiser se informar, é um livro que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, que é do Nando Bolognese. Ele é um palhaço mesmo, trabalha com arte, e ele é incrível, assim. Ele fala do processo de diagnóstico dele, e ele relata isso, que ele teve essa experiência com o desodorante. Eu falei, meu Deus, eu tinha isso.
Então eu descobri a partir do relato de um colega que tem a doença que eu tinha isso, porque é tão sutil que a gente não percebe. A importância das pessoas dividirem, né, os pequenos detalhes, né? Exatamente. Mas eu comecei a perceber que eu estava doente. No meu consultório eu tinha uma poltrona de atendimentos que era um pouco baixa. E quando eu ia levantar dos atendimentos para acompanhar os pacientes, eu comecei a ter, na época eu chamava de cãibra, porque eu não sabia que era um espasmo. Eu comecei a ter um espasmo na mão. Então eu levantava e a minha mão fechava. E aí eu tentava abrir a mão, eu não conseguia. E aí eu olhava, o paciente olhava para mim, eu olhava para o paciente e falava, nossa, eu tô com uma cãibra na mão. E aí eu tentava abrir a mão, eu não conseguia, e doía muito, assim. E aí eu fiquei com isso 1 semana, 2 semanas, e falando, nossa, que estranho, um desconforto, né? E aí imaginei, meu pai ficou muitos anos doente, era cardiopata, tinha uma série de problemas. E eu pensando, acho que eu estou muito estressada, eu cuido do meu pai, né? Enfim. Quando a gente tem questões corporais que saem um pouco do nosso padrão, a gente sempre quer achar uma explicação, né? E aí o estresse sempre entra como uma explicação, né? E aí foi indo, mas da mão passou para o braço, do braço foi subindo, depois passou para a perna, da perna passou para o pé. E o seu sempre do lado esquerdo? Do lado esquerdo. E uma noite eu estava assistindo o filme em casa, e aí eu falei pro meu ex-marido, eu falei, pausa o filme que eu vou fazer um xixi. E a hora que eu levantei do sofá, eu tive um espasmo bizarro, muito forte, e minha vista turvou. E aí eu olhei para ele e falei, eu acho que eu tô tendo um AVC, me leva pro hospital. E quando eu vou ouvir podcast sobre esclerose, essas coisas, de médico, os neurologistas falam que é muito comum as pessoas chegarem em pronto-socorro com queixa de acho que estou tendo um AVC e quando vai investigar a esclerose. Mas a pessoa tem que dar sorte de cair na mão de um neurologista, porque se ela não cai na mão de um neurologista... Ele nem levanta a possibilidade de ser. As pessoas que não têm um olhar treinado, que é o que aconteceu comigo, as pessoas que não têm um olhar treinado, elas acham que, normalmente elas acham que é alguma coisa psiquiátrica, que é psicológico, que é estresse. Então, esse espasmo que eu tinha do lado esquerdo do corpo é porque eu tinha uma lesão ativa muito grande do lado direito do cérebro. Então, o cérebro ele espelha, né, de maneira invertida o sintoma. E o que exatamente é uma lesão ativa? Tem diferença? Sim, a esclerose, ela, além de autoimune, ela é inflamatória. Então, quando a doença está ativa, a gente fala que a pessoa está em surto. Todo mundo usa a expressão, estou surtada, né? Mas na esclerose, é uma coisa que o surto quer dizer que você está com a doença ativa. Então, ou a pessoa pode abrir um quadro agudo, como eu abri, ou se o paciente já tem o diagnóstico, ele tem que observar se ele não vai ter mais de 24 horas de um sintoma que ele não estava tendo, que pode ser uma visão dupla, visão embaçada, ou perda de equilíbrio, formigamento, alguma coisa nesse sentido. Aí ele tem que falar com o médico, falar, ó, talvez eu esteja em surto. Porque mesmo a gente tomando medicamento para controlar a doença, pode haver falha terapêutica do medicamento. E aí a gente pode ter a reativação da doença, porque a esclerose não tem cura, ela tem tratamento. Ela é contida. Hoje os tratamentos eles existem para controlar, minimizar sintoma e ajudar os pacientes a terem mais qualidade de vida. E até para ela não ter uma evolução maior. Que ela não evolua de uma maneira mais agressiva, né? Então, a esclerose que eu tenho é a remitente recorrente, que é a mais branda, né? Tem a esclerose que é a primária progressiva, e aí eu não vou lembrar o nome da terceira, porque a esclerose também causa problema de memória. Mas é isso, eu sei que tem 3 tipos de esclerose. E, então, pela gravidade também, o SUS, ele tem, a gente pega o remédio na farmácia de alto custo, e aí o médico, junto com o paciente, ele vai determinando o tratamento e a gente usa a medicação de uma maneira escalonada, de acordo com o quadro que a gente apresenta, tudo isso. Então, eu, num primeiro momento, com esse quadro que eu abri, fui para o pronto-socorro achando que eu estava tendo um AVC, o espasmo dói muito. Então, quando a gente tem dor,
tudo mobiliza no organismo. Então eu cheguei no pronto-socorro com a pressão alta, porque eu estava com dor. E aí eu falei pro médico, eu falei, olha, eu venho tendo esses episódios de câimbras, de uma coisa estranha que começou na mão, foi progredindo, passou pro pé, pra perna, não sei o quê. E agora eu tô assim, eu acho que turvou minha vista, será que não é o AVC? E o pronto-socorro da época do convênio que eu tinha, o cara mediu a minha pressão, falou, você tá com a pressão alta, você tem que ir no cardiologista, me deu um captopril, que é uma medicação de pressão, eu não tenho pressão alta, e me mandou embora. Aí eu mandei uma mensagem para minha cardiologista, aí ela falou, que estranho, e me encaixou assim, falou, vai no meu consultório às 7 da manhã, porque eu não tenho agenda, foi uma fofa. E aí eu tava lá, eu cheguei, eu não conseguia sair da cama, porque me deram um remédio de pressão, minha pressão estava no pé. Nossa, daí ainda piorou a situação. Sim. E aí ela me avaliou, ela falou, viu, você não tem pressão alta, não é isso pra mim tá com cara de quadro neurológico, você precisa de um neuro. E eu já fazia acompanhamento na época, até pela doença do meu pai, com uma psiquiatra. Aí liguei pra ela, falei, Mari, tem alguma coisa errada com a minha parte neurológica. E aí ela falou, eu vou te pedir uma ressonância. E aí depois ela até me falou que ela estava com medo de eu estar com tumor no cérebro, pelo quadro que eu estava, né? Aí ela me deu o pedido de ressonância, eu tentei marcar pelo convênio, leva muito tempo, né? Eu acabei pagando uma ressonância. E aí, nesse meio tempo, eu voltava no pronto-socorro porque foi piorando. Você foi tendo mais quadros, então? Não, isso foi num crescente, assim. E aí eu descobri, percebendo, que o gatilho para os espasmos era o movimento. Eu sentar e levantar, eu tomando banho, fui pegar um shampoo no chão do box, a hora que eu subi, eu quase morri. Eu falei, gente, é o movimento, o gatilho. E aí falei isso para a psiquiatra, ela ficou muito preocupada, ela falou, tem alguma coisa no seu cérebro, né? E aí ela falava, vai para o pronto-socorro se você piorar e fala que eu pedi uma interconsulta com o psiquiatra, que você precisa ser internada. E quando eu falei para o médico plantonista que a psiquiatra tinha pedido, acabou, gente. Psicofobia. Ai, meu Deus. Queriam me dar diazepam. Queriam só colocar remédios para te segurar, ao invés de realmente pesquisar sobre. Você não tem nada, você está tendo um chilique. Isso é chilique. Mulher com queixa que eles não entendem no pronto-socorro é chilique. Que beleza, que ótimo. Isso que você é da área da saúde. Quem não é da área da saúde, eu tanto falava, que demora, né, para conseguir ser respeitada. E eu falava, eu sou psicóloga, eu tô com uma coisa neurológica, tem algo muito errado acontecendo. E aí as pessoas falavam para mim, não, você tem que fazer tilt test, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você está estressada, porque reveja a medicação com a sua psiquiatra. E aí, paguei a ressonância, fiz e marquei também uma consulta paga com um neurologista que eu consegui horário, porque é muito difícil conseguir horário. E aí tive a experiência bizarra da vida com o começo da caminhada, né? Da esclerose, que meu ex-marido estava trabalhando, a minha mãe me acompanhou. E aí a gente entrou na sala, o cara olhou o exame, ele não olhava na nossa cara, e ele falava assim, o que você tem é tratável. Eu, tá bom. Ótimo sinal, obrigada. E aí? Tá bom. Aí ele escreveu num papel assim, algo que não dava nem direito para ler, jogou assim e falou assim, isso aqui você toma aonde você quiser, do jeito que você quiser, e você vai fazer mais essas ressonâncias aqui, porque isso que aparece aqui no exame não está ativo, é uma lesão velha e não sei o que, e depois você volta e a gente vai conversar sobre tratamento. Jogava assim. E aí eu e minha mãe assim. Aí a minha mãe falou assim, tá bom, mas e aí, isso aí não tem nome? Aí ele olhou para minha mãe e falou, tem. O nome é esclerose múltipla. Meu Deus do céu, zero tato, né? Zero tato. Mas eu já estava lendo, então na minha cabeça eu falava, ou é esclerose múltipla ou é ela, porque, né, os sintomas que eu estava tendo, tudo. E aí eu olhei para ele, minha mãe lá passada, chocada, eu olhei para ele e falei, que bom, tem coisa pior. Aí ele olhou para mim, irônico, e falou assim, o que é pior que esclerose múltipla?
Aí eu olhei para ele e falei, ela é muito pior que esclerose múltipla. Aí ele olhou para mim e falou, tem razão. Então esse foi o meu primeiro contato com um médico, né, que eu não gosto de lembrar. Cara, eu fico pensando que o médico, ele tem que ser uma pessoa que sabe atendimento com pessoas, que tem que ter cuidado com o que vai falar, porque para ele, que trabalha todos os dias vendo doenças e diagnóstico, é uma coisa, para ele pode ser normal, mas para uma pessoa que está recebendo pela primeira vez um diagnóstico, ele não pode ser ofensivo dessa forma, porque ele precisa acolher, explicar, tirar as dúvidas, porque com certeza você saiu, talvez até você menos, mas a sua mãe saiu de lá achando que tudo tinha acabado. Sim. Não, aí o que aconteceu? A gente saiu da sala, eu e minha mãe. Minha mãe olhou para mim e falou assim, odiei. Eu falei, eu também. Aí eu olhei para minha mãe e falei, eu não vou fazer nada que ele falou. Ela, que bom, né? E aí, como ele falou que era uma doença autoimune, a minha mãe tem um reumatologista que a gente ama em São Paulo. E aí... E eu tenho o celular dele, porque como ela tem doença autoimune, às vezes exacerba, eu falo com ele pelo celular, ele é muito pronto, ele é muito bacana, ele é uma sumidade internacional e ele é humano, não é que nem esse cara. E aí eu liguei para ele, me identifiquei e falei, olha, eu acabei de ter um pseudodiagnóstico de esclerose múltipla aqui em Sorocaba e eu tô apavorada, eu tô com muito sintoma. E eu tinha, ainda tenho, né, pelo lado da minha família, do meu pai e da minha mãe, um seguro de saúde que é só hospitalar. Não é um convênio, é um seguro de saúde, mas se eu precisar ser internada, fazer diagnóstico, eu posso. Que aí eu vou para São Paulo normalmente, quando eu uso. E aí eu falei para ele, eu falei, o senhor me interna, pelo amor de Deus? Aí ele falou, venha agora. E aí eu saí correndo para São Paulo, fui, e ele foi maravilhoso, assim. Eu cheguei na sala dele, ele olhou para mim e falou, você precisa de um neuro. E aí ele ligou para os colegas para ver quem estava no hospital, quem podia me acolher, e eu tive a sorte, a bênção de cair no colo da chefe da neurologia de um dos melhores hospitais de São Paulo, que foi fantástica, maravilhosa, e conduziu o meu diagnóstico. Eu fiquei 9 dias internada, fazendo todo o protocolo de diagnóstico, tudo. E lá no hospital, assim, eu estava tão exacerbada de sintoma que eu olhava para a esquerda, eu entortava o corpo inteiro. Nossa, então qualquer movimento mesmo que você fazer já estava dando no um nível de inflamação que eu estava. Eu não podia olhar para a esquerda. Então, antes era um movimento, né? Eu estava num ponto que eu virava na cama, eu entortava, aqui em Sorocaba. Mas quando eu estava internada, se eu olhasse para a esquerda, eu entortava. Nossa, já estava num nível muito alto, então mesmo. Muito, um surtão, um surtão. E aí, lá em São Paulo, eu descobri que o papel que o médico jogou na mesa e falou que eu podia fazer onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, era uma pulsoterapia, que é um tratamento que a gente faz quando está nesses quadros de surto, que é o corticoide na veia, que a gente fica recebendo, acho que eram 5 horas de corticoide na veia, que eu fiz inicialmente 5 dias, e lá no hospital que eu estava, a equipe de enfermagem entrava o tempo inteiro para me monitorar. Por quê? Porque sobe a glicemia, altera batimento cardíaco, pressão, eu precisei receber insulina. Eu precisei de 1000 cuidados enquanto eu estava recebendo aquele corticoide na veia. Ele dá muita alteração. Então não é de qualquer jeito, em qualquer lugar, da forma que você quiser, né? Não. Então, eu fiquei pasma, assim, eu fiquei abismada. E esse foi o meu começo com a esclerose, né? E aí, quando eu terminei o diagnóstico e a pulso, a médica falou para mim, ela falou, olha, eu tenho um colega que é o chefe do centro de infusão aqui do hospital, que ele é especialista em esclerose. Você toparia ser paciente dele? E aí ela falou, porque eu sou neuro, faço diagnóstico, mas não é a minha especialidade. Você topa ser paciente dele? Aí eu falei, claro. E aí foi aí que eu comecei a fazer o acompanhamento com o meu médico, que é meu médico até hoje. E aí, depois disso, eu tive um pequeno surto só, que foi uma falha terapêutica da primeira medicação que eu usei. E hoje eu tenho a doença controlada, aparentemente, mas a minha dificuldade com a doença é acertar a medicação.
Ana, e daí assim, você ficou 9 dias, foi isso? Sim. Internada. E qual seria assim o perigo se você não tivesse realmente chegado a esse ponto de ser internada, ter feito todo esse tratamento inicial, né? A doença ela continua escalando até causar ainda mais impacto na vida? O problema quando o paciente não é diagnosticado e não é corretamente tratado é que se a inflamação ela progride e você vai criando mais lesões, as sequelas elas podem ser mais graves, né? Então, num primeiro momento eu fiquei de bengala, eu fiquei 1 ano sem dirigir, fiz muita fisioterapia. Então, hoje quem olha para mim não diz que eu tenho a esclerose nem nenhuma condição diferente, né? Então, eu fiquei com uma leve sequela, que é a monoparesia, eu tenho perda de força do lado esquerdo do corpo, então não é perceptível, mas para algumas coisas, para mim, eu tenho mais dificuldade. E aí, com o tratamento da físio, tudo, eu consegui voltar a caminhar normalmente, tudo, e dirigir. Apesar de eu ser bem barbeira hoje em dia, meu carro é todo batido. Não bato em ninguém, eu bato em coluna do prédio, bato sozinha. Mas é isso, assim. Então, quando a pessoa não é corretamente tratada e ela não tem o diagnóstico, logo a doença vai progredindo. Então, o cérebro ou a medula vão ficando mais lesados, né? E isso é ruim para a qualidade de vida do paciente, né? Daí ela acaba ficando com mais problemas de mobilidade, por exemplo, se fosse... Pode ser mobilidade ou cognitivo. Algumas pessoas têm mais dificuldade cognitiva, né? De memória, né? E para recuperar, se for mobilidade, a fisioterapia, essas coisas, até algum nível consegue realmente te ajudar. Sim. Tem pacientes que precisam fazer TO, fono, físio, cada caso é um caso, né? Sim. Então, exige muitos cuidados, dependendo de como está a condição do paciente, pode exigir muitos cuidados. E depois desses 9 dias, assim, quais foram os primeiros desafios? Acho que não só mesmo o físico, né, que daí você falou estava de bengala, teve que recuperar, mas e a parte mental? Eu acho que o mental, assim, o primeiro é o baque do diagnóstico, né? Que quando as pessoas começam a falar sobre isso, todo mundo acha que sua vida acabou. Sua vida não acabou. Talvez a vida que você tinha como era, concebida como era, tenha acabado, porque até aquele ponto você não convivia com a esclerose, era uma vida sem a esclerose múltipla. E aí o que você precisa é falar, ok, a partir de agora eu brinco que a esclerose é uma inquilina indesejada. Ninguém quer, mas ela está aqui. E aí a gente tem que aceitar e falar, vou viver com isso e como que eu escolho viver. E eu tive uma questão que foi muito louca, que quando eu estava lendo, estudando, eu meio que negociei com Deus, assim, falei, eu prefiro a esclerose múltipla, porque ela mata, né? Ela é uma doença muito triste. O que exatamente é Ela é a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que o Stephen Hawking tinha, aquele físico. Ela é muito incapacitante e ela ainda não... Eu acho que a ciência até descobriu alguma coisa recentemente que melhora o prognóstico, mas ela é fatal, né? E a esclerose múltipla não é, ela pode prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas, então eu estava lá rezando e pensando, falando, meu Deus, tem algo muito errado acontecendo. E aí eu falei, se for para ser uma das duas, que venha a esclerose múltipla, então, porque já eu não tenho, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida, mas a gente não tem, né? É uma ilusão. Então, eu falei, ok, tudo bem, vamos lá. Então, até quando aquele médico sem tato falou, que eu falei tem coisa pior, eu estava sendo sincera, né? Assim, eu acho que, ok, é o que tem para enfrentar, vamos enfrentar. Então... E demanda até muita coragem de ter essa consciência, né? De que a inquilina existe, o que eu posso fazer para que ela fique dopadinha, quietinha no cantinho dela? Sim. E, então, num primeiro momento, eu quis que até um mecanismo de defesa, né? Aí o lado psicólogo ajuda um pouco. O meu mecanismo de defesa inicial foi uma racionalização absoluta. Então, eu comecei a estudar loucamente. Eu quis saber tudo sobre a esclerose, fui ler, comprei um monte de livro, ganhei livros, né? Os amigos muito presentes, a família muito presente.
Eu tive muita sorte, assim, nesse ponto. Minha tribo me abraçou, me acolheu. E o meu neuro, ele me indicou adotar um protocolo alimentar, que quem primeiro pensou nisso foi uma família do Canadá, que são os Embry. E o moço tinha esclerose múltipla, e na época que ele desenvolveu a esclerose não tinha muito recurso, né? Tinha pouca medicação, e o pai era um geólogo muito, muito inteligente. E esse cara, o pai, falou: ai, falta de sol, tem que tomar sol. Ai, baixa de vitamina D, tem que repor vitamina D. Ai, comida inflama, então vai comer muito peixe, vai comer comida, fruta, verdura, legume. Então, essa família Embry começou a entender que a alimentação podia influenciar. E depois uma médica americana que tinha a esclerose múltipla, que é a doutora Walls, ela criou um protocolo, que não é um consenso na medicina, mas o meu médico falou: olha, se você quiser entender e estudar, eu acho legal, os pacientes que seguem esse protocolo têm um bom resultado, que é o protocolo da doutora Walls. E aí eu fui estudar, achei super interessante, falei: não custa tentar, né? E aí desde que eu adoeci, eu não como glúten e eu evito laticínios, porque eu achei que poderia ter um potencial mais inflamatório. E eu tinha muita asma, muita sinusite, e depois que eu fiz isso eu nunca mais tive. A minha pneuma, ela até brinca, né? Pô, você não vem mais no meu consultório, eu não te vejo. Eu falei: parei de comer glúten. Aí ela falou: nossa, é impressionante, né? Como isso ajuda. Então, na minha racionalização, eu fui buscando coisas que pudessem ajudar a melhorar essa perspectiva da evolução da doença, né? E a gente esquece completamente que realmente a gente é um serzinho complexo, né? Então, não é só uma medicação, não é só cuidado físico, mas entender tudo também que a gente coloca para dentro. E acho que o grande desafio do início para mim foi a primeira medicação que eu usei, que foi o interferon, né? O betaferon, que é muito forte, assim, né? Todas as medicações da esclerose são fortes, né? Mas foi uma experiência surreal para mim, assim, foi muita loucura, porque era uma injeção que eu tinha que tomar, eu já nem lembro mais, assim, mas eu acho que eu tomava todo dia essa injeção, ou algumas vezes na semana, não lembro. Mas quando eu comecei a tomar injeção, eu tive alteração psiquiátrica bizarra, assim, e eu trabalhei um tempo com psiquiatria, né? Mas eu comecei a tomar injeção, meu médico falou: olha, fique atenta, tem gente que pode ter um pouco de ideação suicida, né? Meu Deus. Aí eu tomei a medicação e fiquei na sala, tem que fazer um gelo na perna, porque você toma na perna. E aí eu passei uma noite tendo na minha mente uma conversa com a Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Que beleza! E foi muito engraçado, porque o meu ex-marido acordou e falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: agora eu estou tentando entender o que aconteceu comigo, porque até uma meia hora atrás eu estava conversando com a Carmen Lúcia. Aí ele olhou para mim e falou assim: é normal? Eu falei: olha, acho que é, porque pode dar alteração psiquiátrica, né? Aí liguei para a psiquiatra, ela morreu de rir, falou: eu não vou te medicar não, isso é do remédio, né? Liguei para o neuro, ele morreu de rir, falou: ai, melhor sintoma que eu já ouvi descrito, né? Então, assim, o começo é essa adaptação de você estar numa situação que você não tem nenhum controle, entre sintoma físico e psiquiátrico e tudo, né? E hoje o medicamento que você toma também é uma injeção ou é um outro tipo? Não, dessa injeção eu fui para um comprimido, que eu usei 3 anos, mas ele atacou o meu estômago e meu intestino. Aí depois eu fui para uma infusão, que você tem que fazer no ambiente hospitalar. E essa infusão, todos eles são meio imunomoduladores ou imunossupressores, né, para baixar a nossa imunidade, né, dessa questão autoimune. E a infusão, ela pode ativar vírus que a gente tenha dormindo no organismo. E aí ativou um vírus que eu tinha desde a infância que não é seguro. Aí eu optei por falar: não quero ter essa experiência de ficar com medo desse vírus, né? Que é um vírus bobo também, mas que pode causar questões neurológicas mais severas. Aí agora eu tô tomando teriflunomida, que é um comprimido, que eu tomo todo dia, que pega também no alto custo e que
também eu falo que é um componente da bomba atômica. Todos eles são muito fortes, assim. E faz cair cabelo, ataca um pouco o intestino. Mas eu entendo que é necessário. Assim. Mas você faz algum outro tipo de terapia para, por exemplo, você falou que ataca o estômago. Você tenta fazer alguma outra coisa para garantir que o estômago já não esteja sensível para receber essa medicação? Recentemente eu precisei ficar internada para fazer um diagnóstico que eu tô com uma colite, que chama colite microscópica, que aqui eu fazia colono e não dava nada. Na colono o médico olha, tá tudo normal. Aí tem que fazer biópsia seriada do intestino, olhar na lâmina para entender que o intestino tá muito inflamado e aí é medicamentoso. Não é desse remédio de agora, na verdade é um acúmulo que vem aí de todas as medicações que eu venho usando. É uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Assim, tem pacientes de esclerose que não tem nada, ou que tem outras questões. Então, é difícil, porque o meu médico, ele fala, o seu desafio não é com a doença, o seu desafio é achar a medicação que não vai te dar tanto efeito colateral, que não vai ser tão complicado. Porque você acaba tendo que cuidar disso, mas também desenvolve outras questões que precisam ter cuidado. Esse ano foi o meu ano mais difícil com os efeitos colaterais da medicação, porque eu fiquei muito doente do intestino. Entendi. E não é uma coisa da esclerose, é efeito colateral de medicação. Eu tenho uma pergunta. Ana, eu fiquei tentando imaginar em várias situações na realidade dos brasileiros, levando em conta que a gente tem um país que, apesar da saúde ser um pouco defasada ou muito defasada, a gente consegue comparar com outros países e entender que o nosso Brasil ele tem um apoio mesmo que não... um certo conforto na área da saúde, Sim. vamos dizer assim. Mas eu acho que, levando em conta tudo que você comentou, você acha que é importante as pessoas, elas terem essa, assim, de prima, assim, ir pro médico, mas sempre questionar o médico, sempre questionar os diagnósticos, sempre questionar os medicamentos e procurar entender a fonte disso, para que elas estejam munidas, né, enfim, de várias situações que podem... Porque eu acho que assim, às vezes a gente toma um medicamento, como você tomou e inflamou o seu estômago, e a gente nem sabe o que a gente pode, o que a gente não pode, porque a gente não conhece o nosso corpo. Sim. A gente vai pro hospital e fala, amém, 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 o que você fala pra mim tá bom e tá tudo lindo. Sim. Então é sempre importante esse questionamento, esse autocuidado, esse conhecimento da medicina, apesar da gente não poder ter esse conhecimento amplo, Sim. mas questionar sempre. Sim, eu acho que tem uma questão que nessa correria que a gente vive, né, de horários e compromissos e preocupação financeira, as pessoas acabaram se desconectando de si. Sim. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e tentar desenvolver é a autopercepção. Então, qual é o meu padrão? Como eu sinto o meu corpo inserido na minha rotina? Se eu tô preocupada, eu durmo menos. Se eu tô estressada, eu vou ter um pouco de refluxo. A gente conhece o nosso padrão. A gente conhece o funcionamento do nosso corpo. Então, se de repente eu começo a ter uma coisa que eu não tenho, se de repente eu começo a ter sensações físicas que não fazem parte de mim, essa autopercepção, que é o que a gente fala, o intuitivo. Por que as pessoas se desconectaram desse intuitivo, sabe? Então, se você tem um médico que é da sua confiança, que para as mulheres pode ser o ginecologista, pode ser algum médico que faça parte da sua rotina, né? Se você sentiu que alguma coisa em você tá diferente, que você não tá gostando daquilo, liga para o teu médico e fala, olha, eu comecei a ter tal sintoma, eu comecei a me sentir diferente nesse sentido. Você acha que eu deveria fazer algum tipo de exame? Porque a grande verdade que a gente tem quem é privilegiado, e aí a gente está falando da bolha de privilégios, de ter convênio, tem acesso, né? Eu não imagino o que seria passar por tudo isso no SUS.
Porque se num convênio você bate e é julgado e não é acolhido, e essa consulta médica que eu fui pessimamente atendida era uma consulta particular, não era uma consulta de convênio. Então, assim, o SUS, eu acho que às vezes é até melhor, porque a pessoa tem um olhar mais amplo, sabe? Nessa acolhida. Mas o SUS, às vezes, ele não tem o recurso de ter o aparelho, porque o aparelho está quebrado. Uma época eu fiquei sem convênio e eu fui lá no pronto atendimento da General Carneiro, eu fui super bem atendida, o cara era o máximo. E aí, quando eu ia fazer o exame de sangue, o cara falou, nossa, o laboratório quebrou. Eu vou te dar o pedido, você consegue pagar o exame de sangue? Eu falei, consigo. Ele falou, volta aqui amanhã que eu vou estar aqui, que eu olho. O cara super pronto, super bacana. Então, o SUS tem essas limitações, né? De, às vezes, o aparelho está quebrado e as coisas não funcionam. Mas, às vezes, o profissional pode ser até mais acolhedor, né? Às vezes, a negligência não está na atitude na conduta. em si, é mais na questão até de achar que a gente é tão ignorante a ponto de qualquer coisa a gente engolir a gourmet, vamos falar assim, né? Sim. Tudo é lindo. Sim, e a gente precisa se posicionar. Se a gente intui e sente tem alguma coisa errada, porque a gente precisa recuperar essa autopercepção e esse lado de falar, eu não sou assim, né? Tem alguma coisa errada, porque é muito difícil essa coisa de você sentir que tem algo fugindo aí do que você é e você ser invalidada porque alguém acha que é chilique, porque você é mulher, pelo que for, né? Então, quando saiu o diagnóstico, né, várias pessoas falaram para mim, processo hospital, processo médico, processo não sei o que. Eu falei, gente, eu não tenho energia para isso, mas eu vou contar a minha história. Sempre que eu puder, eu vou contar a minha história, porque as pessoas têm que saber que numa dessa você vai ficar batendo com a cara na porta e não vai ter diagnóstico e vai atrasar seu tratamento. E para a esclerose, esse tempo de tratamento é super importante, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente se posicionar e falar, olha, você não está me validando, você não está acreditando no que eu estou falando? Me dá seu nome, me dá seu CRM, eu vou para outro lugar e se tiver alguma coisa errada comigo, você vai ouvir falar de mim. Né? A gente tem que saber que a gente não pode fazer um amém direto, né, que é o que você levantou. A gente não pode esquecer que existem outras possibilidades e a gente tem que realmente pesquisar antes de só aceitar alguma coisa. Porque senão, às vezes, a gente faz até um tratamento errado, né? Como aconteceu com você, não, você está com pressão alta. E não era uma questão de pressão alta, era uma dor que estava vindo de uma outra doença que ninguém nem quis pesquisar, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar atento mesmo com as coisas que a gente ouve e até mesmo conosco. Né? Sim. E, gente, toda glória ao SUS, porque a farmácia de alto custo, ela é o que possibilita que nós e outros pacientes com doenças crônicas, que são doenças que não têm cura, mas são tratáveis, ou até câncer, que às vezes a pessoa pode curar, mas que seriam tratamentos que a gente jamais conseguiria bancar. São tratamentos caríssimos, gente, não dá para bancar com a realidade que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem que defender o SUS, a gente tem que defender que, com todos os defeitos que tem, e acho que assim, o SUS não é o que poderia ser, porque o Brasil é corrupto. Porque o Brasil é corrupto, porque todo mundo queria ter um SUS, o mundo inteiro queria ter um SUS. O SUS é maravilhoso, no papel, no ideal ele é maravilhoso. Então, eu agradeço todos os dias de ter a farmácia de alto custo e de receber a medicação, porque eu jamais poderia comprar. Tá vendo, gente? Eu acho super importante esse detalhe, porque a gente esquece que o nosso país tem uma possibilidade muito grande de ser muito melhor. Muito melhor. Então, a gente tem que lutar por isso sempre. Sim. E, Ana, assim, me surgiu uma dúvida, né? Querendo ou não, a gente está vindo aí de anos agora pós-pandemia. Teve alguma mudança de cuidados que você precisou ter com você por conta do Covid, por conta de tudo que aconteceu? Sim. Eu acho que no ápice da Covid eu fiquei muito mais cuidadosa, até num sentido meio fóbico, assim.
Máscara, eu só não dormia e tomava banho de máscara, porque o resto eu fazia sempre com a máscara, aquela máscara da 3M, que era mais agressiva, assim. Álcool, minha mão chegou a descascar, assim, de tanto que eu lavava a mão e passava álcool, tanto que eu fui pegar Covid no meio deste ano. Eu não peguei Covid no auge da Covid. E você tomou as vacinas, as primeiras levas da vacina? Eu tomei 3 doses da vacina, eu ainda não tomei a 4ª dose porque eu tive a Covid e porque alguns pacientes tiveram um surto, né, com a 4ª dose. E aí meu médico pediu para esperar um pouco, ver como é que estava a minha carga pós-Covid para tomar, e agora eu vou tomar a 4ª dose. Então, é essencial que todo mundo esteja vacinado. Então, todo ano eu tomo a vacina da gripe, por conta dessa questão imune. E quando saiu a vacina, eu saí correndo tomar. A primeira que eu tomei foi a da Astra. E tomei 2 Astras e tomei uma, acho que da Pfizer. E é isso, foi isso que eu tomei de vacina. E quando eu tive Covid agora, no meio do ano, foi horrível. Foi uma experiência horrível mesmo vacinada. Por conta dessa imunidade mais baixa, né? Eu fiquei 10 dias para negativar, muita febre, fiquei mal, bem mal. Imagina se não tivesse a vacina ainda para o seu corpo tentar conseguir ainda lutar contra isso. Exatamente. Então, eu tive muito cuidado e fiquei mais em casa, trabalhei mais online, é o que foi possível, assim, fazer. E hoje os tratamentos que você faz para a esclerose é a medicação que você toma todos os dias ou tem alguma outra terapia ou algum outro tipo de exercício que você faz também? Assim, uma das coisas que é recomendável para a esclerose é fazer atividade física. No momento eu não consigo, porque eu estou fazendo esse tratamento para o intestino. E curiosamente o tratamento para o intestino é corticoide, que é o mesmo da pulsoterapia, né? Então eu tô com um pouco de sequela do uso do corticoide, aí não consigo fazer exercício, mas é uma coisa que eu preciso trazer para a minha vida, achar algum exercício que eu me adapte. A esclerose múltipla, ela tem uma questão que no calor, assim, a maioria das pessoas não se sentem bem. Então isso foi uma coisa que mudou bastante na minha vida. Eu sempre gostei muito de praia, de ficar tomando sol. E hoje eu não consigo muito ficar no sol, assim. E quando tá muito calor, eu tenho que ficar no ar-condicionado ou na sombra, porque eu passo realmente mal, assim. E é um mal como? É uma dor de cabeça, um suador? Não, é um passar mal de ficar inoperante, assim. Você não consegue... Se você tenta caminhar no sol, a vista escurece, você não consegue andar. É uma coisa que o corpo não responde, assim. A gente tem fraqueza mesmo. Então, o auge do verão para quem tem esclerose múltipla é uma coisa que a gente tem uma diminuição de rendimento. A maioria das pessoas. Provavelmente tem uma sobrecarga, então, no próprio corpo. E do mesmo jeito que mudança brusca de temperatura eu sinto. Então, se está muito calor e fica muito frio, o cérebro dá uma bugada. Então, a minha experiência, volto a falar, é a minha experiência. Então, para cada um é de um jeito, mas aí essa coisa da prática da atividade física é um desafio para mim, que eu ainda não me adaptei. Eu tentei fazer yoga, tentei fazer pilates e não consegui muito me adaptar. Estou nessa busca. E faço psicoterapia, continuo tomando as medicações, né, da parte psiquiátrica, porque é legal para não entrar em quadro depressivo, essas coisas todas, né? É um cuidado completo, então, mesmo. É um cuidado completo, Gente, até... A gente fica até meio sem palavras, assim, porque a gente não passa, obviamente, por isso, né? E a gente fica tentando entender como que a gente até mesmo pode ajudar outras pessoas, informar, né? Acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, para que todo mundo tenha um diagnóstico que seja, assim, o quanto antes, para que tenha o menos de problemas para lidar, né? Conforme for passando o tempo. E o que eu queria deixar para as pessoas, assim, que é muito importante o remédio é ruim, é desagradável, é forte, mas não parem, sabe? Eu acho que todo mundo que descobre a esclerose e começa a tratar tem uma experiência desagradável com o uso da medicação e aí fala, eu não quero tomar isso, nossa, isso é muito ruim. E aí abandona a medicação.
Só que a pessoa precisa ter uma consciência absoluta de que abandonar a medicação vai cronificar a doença num nível que é muito pior do que o uso da medicação. Então não dá para fazer isso. Por isso que é importante cuidar da cabeça, se tratar, ir no psiquiatra, ir no psicólogo, e aí seja o caminho que você vai fazer, se for SUS, se a pessoa tiver essa possibilidade de fazer no particular, eu entendo que eu estou numa posição de privilégio. Mas é muito importante que a pessoa entenda que essa inquilina, ela não dá opção pra gente de falar eu vou cuidar ou eu não vou. Se você quer viver bem, com qualidade de vida, e aí a gente precisa ressignificar também. Qual é a qualidade de vida que eu vou ter? Não é igual à sua, não é igual à sua. É a minha qualidade de vida. A melhor que eu posso ter. É assumindo que eu vou ter que fazer coisas que não são tão gostosas. Então, o que é o não tão gostoso que eu vou ter que fazer? Talvez eu não vá comer o que todo mundo come. Eu não vou, quando tem uma festa, sentar e beber, porque eu tirei o álcool da minha vida. E foi uma opção, né? Porque eu entendo que não é legal misturar álcool com remédio. Tem gente que tem esclerose e bebe, come, faz tudo. E aí é uma escolha dela e tudo bem, eu respeito. Mas eu entendi que para o meu processo isso era melhor. Então as pessoas precisam fazer essa busca do processo delas. O que faz sentido para cada um? Do mesmo jeito, tem gente que ao longo da vida, no seu processo de autoconhecimento, fala: eu não quero mais comer carne. Comer carne não faz mais sentido para mim. Ou eu quero seguir determinada religião, porque faz sentido para mim. Então, nesse processo da doença, é isso, né? A doença está aí, e aí o que você escolhe fazer com isso? É até reflexivo para todos nós, na verdade, né? Porque é aquilo que você falou, a gente vive numa vida de tanta correria que a gente esquece de se questionar o que realmente a gente está fazendo, se realmente faz sentido para nós. Sim. De uma forma bem... gente, reflexões sempre, cuidem de vocês sempre, que eu acho que é o recado final e mais importante. Sim. Ana, muito obrigada. Obrigada. E eu queria deixar 2 indicações de site para as pessoas. A gente tem a AME, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose, e a ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, para as pessoas procurarem para se informar. E é isso. Vou colocar na tela para todo mundo, também a gente coloca na descrição. Posso colocar também uma rede social sua para as pessoas te seguirem, se tiver Eu alguma... não tenho. Ela não gosta de ser exposta. Eu tenho as minhas redes sociais para os meus contatos, para os meus vínculos, e como eu trabalho pouco, porque também foi uma opção que eu tive que fazer, eu acabo não abrindo a rede social, porque senão as pessoas querem uma coisa que eu não posso oferecer. Então, eu trabalho hoje em dia muito pouco, que é o que eu dou conta, que também foi um entendimento que eu precisei ter, mas eu vou deixar meu contato com vocês. Se pessoas com esclerose procurarem vocês e quiserem conversar, eu estou super aberta, eu acolho todo mundo, eu converso com todo mundo. Maravilha. Então, eu ainda não tive coragem de criar um Instagram para falar disso. Quem sabe um dia. No futuro. Bom, então vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí no Instagram da Spot, ou também no Instagram do Podinista, ou até mesmo comentar na onde você está assistindo esse episódio, que a gente pode juntar, trazer a Ana outra vez, se for interessante para a gente fazer um episódio completo, ou então a gente faz essa ponte entre vocês e ela, tá bom? Eu agradeço você que escutou ou assistiu até agora, e segue lá o Podinista nas redes sociais para ajudar a gente sempre a trazer mais pessoas aqui, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.